Fique comigo até o final desse vídeo, porque a última coisa que eu vou te dizer hoje é a mais importante, e é algo que a maioria dos padres nunca te contou. Você acredita que a igreja te vê da mesma forma que vê uma divorciada que se casou de novo? Essa é a maior confusão que a sua situação carrega. E nos próximos minutos eu vou te provar, com documentos da própria igreja, que você e ela estão em posições completamente diferentes diante do direito canônico. E essa diferença pode mudar tudo na sua vida hoje. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Tenho 40 anos de ministério na Diocese de Mariana, aqui em Minas Gerais. Atendi mais de 4 décadas de confessionário. Ouvi histórias que me gelaram o sangue e histórias que me encheram de esperança. E aprendi, nesse tempo todo, que o maior sofrimento não é o pecado em si. É a pessoa que sofre em silêncio, acreditando que não existe saída. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que a própria Igreja documenta nos seus cânones e nos seus documentos mais recentes sobre uma situação que afeta milhares de mulheres no Brasil inteiro. Uma situação que poucos padres têm tempo, disposição ou preparo para explicar com a profundidade que ela merece. Quando eu tinha uns 12 anos, tinha uma vizinha na nossa rua em Mariana, Dona Filomena, mulher miúda, sempre de preto desde que o marido morreu. Ela tinha um jeito de rezar que eu nunca esqueci. Ajoelhava na frente do oratório de madeira escura, enchia as mãos de terço e ficava quietinha por tanto tempo que a gente achava que tinha adormecido. Um dia, com aquela curiosidade de menino, eu perguntei o que ela pedia tanto assim. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e disse: Sebastião, eu peço que Deus não esqueça que fui fiel enquanto pude. Só fui entender o peso daquela frase quando, já com mais de 20 anos de padre, comecei a atender mulheres que, depois de ficarem viúvas, tentaram reconstruir a vida e descobriram que a igreja que as acolheu a vida inteira parecia não ter mais lugar para elas. Foi Dona Filomena quem me ensinou que fidelidade e solidão podem morar na mesma pessoa. Sempre que preparo uma mensagem sobre esse tema, eu me pergunto: minha avó do interior entenderia isso? Ela foi à escola até o 3º ano primário, rezava o terço sem falta e nunca tinha ouvido falar de direito canônico na vida. Se ela não entendesse, eu não cheguei lá ainda. É com essa régua que eu meço cada palavra que vou dizer agora. Hoje eu vou fazer 3 revelações sobre essa situação. A terceira é a mais importante. Não pule, não feche esse vídeo antes de chegar lá, porque o que eu guardei para o final pode ser exatamente o que você veio buscar sem saber que estava buscando. Se esse vídeo já tocou alguma coisa dentro de você antes mesmo de terminar, se você sentiu um aperto no peito só de ouvir o título, isso não é coincidência. Deus não deixa ninguém chegar até aqui por acaso. Me ouça com atenção. Aperta o sininho ali embaixo e fica comigo até o final. Porque o que eu guardei para o final pode ser exatamente o que você veio buscar sem saber que estava buscando. Mas antes da primeira revelação, quero te apresentar alguém. Quero te apresentar Dona Aparecida. Dona Aparecida tem 71 anos.
mora em Itaúna, Minas Gerais. Cidade de interior com cheiro de café e sino de igreja de manhã cedo. Ficou viúva há 7 anos. O marido, seu José, era eletricista. Casaram por 38 anos. Ele foi de infarto fulminante numa manhã de quarta-feira, sem aviso, sem despedida. Há 3 anos, Dona Aparecida passou a viver com seu Antônio, 74 anos, divorciado há mais de 20. O casamento dele acabou antes de começar, ele sempre diz, mas nunca houve processo de nulidade na igreja. Antes disso, Dona Aparecida acordava às 5:30 da manhã, rezava o terço antes do café, ia à missa na igreja de Santana às 7 todo domingo. Levava a Eucaristia para 2 idosas do bairro que não podiam sair de casa. Parou tudo isso há 2 anos, quando a filha disse que a comunidade estava falando. Ela carrega na carteira uma foto 3x4 do seu José. Dobrada embaixo dela, a oração a Nossa Senhora das Graças, que rezavam juntos toda noite antes de dormir. Quando a angústia aperta, ela tira as 2 da carteira e fica olhando, como se pedisse permissão ou compreensão a ele. Já tentou se confessar 2 vezes. Na primeira, o padre perguntou se ia terminar a situação. Ela disse que não conseguia. Ele disse que voltasse quando tivesse resolução. Na segunda vez, ela ficou 40 minutos sentada num banco perto do confessionário. Levantou, saiu e chorou o caminho inteiro de volta para casa. A frase que ela me disse quando finalmente veio conversar: Padre, eu não escolhi ficar sozinha. Escolhi não morrer de solidão. Mas agora tenho medo de ter escolhido errado. Essa frase me parou no meio do corredor da sacristia. E é por isso que estou aqui hoje. Agora, a primeira revelação. A condenação que se chama igualdade. Isso é o que ninguém te diz. A igreja tem categorias canônicas distintas para situações distintas. Uma viúva não é uma divorciada recasada. Não é a mesma coisa. Nunca foi. E tratar as 2 como se fossem é um erro pastoral que causa dano real, concreto, na vida de mulheres reais. A viúva não tem vínculo matrimonial anterior subsistente. O primeiro casamento foi dissolvido pela morte do cônjuge, não rompido pela vontade humana. A morte dissolveu o sacramento. O Código de Direito Canônico, no cânon 1141, estabelece com precisão: o matrimônio rato e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, a não ser pela morte. A morte do cônjuge dissolve o vínculo completamente. A viúva recupera sua liberdade canônica plena. Ela é, perante a lei da Igreja, livre. O padre canonista João Biel, professor da Catholic University of America e coeditor do novo comentário ao Código de Direito Canônico, publicado no ano 2000, observa que confundir a situação da viúva com a da divorciada recasada é um dos erros pastorais mais frequentes e mais danosos na prática paroquial ordinária. Porque paralisa com uma condenação que não corresponde à posição real da pessoa diante da lei eclesiástica. A metáfora que eu uso para iluminar isso são 2 casas vizinhas que parecem idênticas por fora. Mesma cor, mesma fachada, mesmo tamanho. Mas por dentro,
Uma tem fundação sólida e a outra tem a fundação comprometida. O problema não é o mesmo porque não é o mesmo tipo de construção. Quem trata as duas como iguais não está sendo rigoroso, está sendo preguiçoso. O problema, no caso de Dona Aparecida, não está nela. Pode estar no companheiro cujo primeiro matrimônio pode ou não ter sido válido sacramentalmente. Mas isso é algo que precisa ser investigado com cuidado, não presumido com pressa. Você vai pensar, padre, mas coabitar fora do matrimônio é pecado de qualquer jeito. E eu entendo esse pensamento, mas deixa eu te mostrar o que a própria Igreja distingue. Há uma diferença entre situação de pecado formal, quando a pessoa age com pleno conhecimento e deliberação, e situação irregular, quando a pessoa está num estado que precisa de regularização, mas que tem um caminho de resolução que nunca foi apresentado a ela. São João Paulo II, na Familiaris Consortio, parágrafo 84, e o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, parágrafo 301, ambos fazem essa distinção. Ela não é minha invenção, é doutrina. A instrução prática desta revelação, e esta é contraintuitiva. Não tente resolver essa questão com o padre da sua paróquia imediatamente. Em vez disso, vá ao setor de pastoral familiar da sua diocese. Toda diocese tem um. Peça uma consulta específica sobre situação matrimonial irregular de viúva. Leve o documento de óbito do seu marido e qualquer documentação sobre o matrimônio do companheiro. Essa consulta é geralmente gratuita e pode revelar um caminho que você não sabia que existia. Agora, a segunda revelação. Me ouça com atenção. A solidão que se chama fraqueza. Existe um julgamento silencioso que essa mulher carrega. O de que procurar companhia depois de viúva é sinal de fraqueza espiritual. Como se uma mulher de fé, de verdade, vivesse só, em oração, esperando a morte. Esse julgamento vem de fora e de dentro ao mesmo tempo. E é uma espiritualidade incompleta, que nunca foi ensinada pela Igreja, mas que se instalou na cultura como se fosse doutrina. A Igreja nunca ensinou que a viuvez santificante exige solidão perpétua. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz com clareza que a viúva é livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A necessidade de companhia, de aconchego, de não dormir sozinha numa casa escura depois dos 65 anos, não é luxúria, é humanidade. O pecado, se existe, não está no afeto, está na forma como ele foi estruturado, e essa forma pode ser mudada. São João Paulo II, na Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, parágrafo 21, publicada em 1988, escreveu que o ser humano não pode viver sem amor, que a vida permanece sem sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não encontrar o amor. Essa frase foi escrita pelo mesmo Papa que produziu a Familiaris Consortio, e ela demonstra que a busca de amor e companhia não é contradição com a fé, é expressão da dignidade humana criada por Deus. A metáfora que ilumina esse mecanismo é como uma planta que cresceu torta porque o vaso era pequeno. A solução não é arrancar a planta, é transplantar para um vaso maior.
O amor pode ser real e, ao mesmo tempo, precisar ser regularizado. Uma coisa não cancela a outra. Dona Aparecida passou 2 anos convencida de que seu desejo de companhia era tentação do demônio. Quando finalmente veio falar comigo, eu disse: minha filha, Deus não criou o ser humano para ficar só. Ele mesmo disse isso no Gênesis. O que você sente não é fraqueza. É a voz de quem foi criada para o amor. Agora vamos ver como ordenar isso segundo a vontade de Deus. A instrução desta revelação, e esta também é contraintuitiva. Pare de pedir a Deus que tire o afeto que você sente pelo seu companheiro. Em vez disso, peça a Deus que mostre o caminho para que esse afeto seja abençoado. A maioria das mulheres nessa situação reza pedindo para Deus tirar o amor. Como se o amor fosse o problema. O amor não é o problema, a estrutura é. A partir de hoje, reze assim: Senhor, o amor que sinto é real. Mostra-me o caminho para que ele seja ordenado segundo a tua vontade. Essa mudança de oração é o primeiro movimento que abre a porta para a regularização. Você vai pensar, mas isso não é justificar o erro? Não, não estou dizendo que a situação irregular está certa. Estou dizendo que o afeto que você sente não é pecaminoso em si. Santo Agostinho, nas Confissões, escreveu: nosso coração está inquieto, Senhor, até que descanse em ti. O coração que busca amor, busca no fundo a Deus. Reconhecer isso não é justificar o erro, é encontrar a raiz verdadeira do movimento do coração para, a partir daí, ordenar esse movimento segundo a sua vontade. Respira fundo, porque agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo, a terceira revelação, o caminho que ninguém te mostrou. Antes de entrar nessa revelação, quero te fazer 5 perguntas. Responda só para você mesma, em silêncio. Você vai à missa todo domingo, mas fica sentada enquanto todos os outros vão à comunhão e faz como se não estivesse olhando? Você parou de participar dos grupos de fé que frequentava antes, o terço, o apostolado, o grupo de oração, porque se sente indigna ou com medo do julgamento das outras? Quando seus netos pedem para rezar com a Senhora, você reza, mas por dentro sente que suas orações não chegam mais a Deus, como se Ele tivesse virado as costas? Você já foi se confessar e não entrou no confessionário, ficou do lado de fora, esperando, e voltou para casa sem conseguir. E o 5º, você pensa, em silêncio, que se morrer assim vai para o inferno. Esse pensamento não te deixa dormir. Mas você não conta para ninguém, porque tem medo de que as pessoas concordem com você. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. A maioria das viúvas nessa situação acredita que existem apenas 2 saídas: terminar o relacionamento ou viver para sempre longe dos sacramentos. Essa crença, um erro pastoral gravíssimo, as mantém paralisadas por anos, às vezes décadas. Existe um terceiro caminho. A Igreja oferece esse caminho. E muitos padres de paróquia pequena nunca o aplicam, seja por desconhecimento, seja por falta de tempo, seja por omissão pastoral. Esse caminho envolve a investigação da validade do primeiro matrimônio do companheiro, a possibilidade de regularização canônica
e, em casos específicos, conforme orientação do confessor competente, a retomada gradual dos sacramentos enquanto o processo caminha. A metáfora. Você está parada na frente de uma porta que parece trancada. Já tentou abrir, não abriu. Acha que não tem chave, mas a chave não sumiu. Ela nunca foi entregue para você. Hoje eu ponho a chave na sua mão. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, parágrafo 305, publicada em 2016, escreveu que por causa dos condicionamentos ou dos fatores atenuantes, é possível que, dentro de uma situação objetiva, uma pessoa possa estar na graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida de graça e de caridade. E na nota de rodapé 351, uma das mais discutidas do magistério recente, o mesmo documento abre a possibilidade, sob orientação do confessor, de acesso aos sacramentos em casos específicos e acompanhados. Isso não é minha opinião, é doutrina do Papa. Santa Faustina Kowalska registrou no seu diário, no parágrafo 1485, uma revelação de Jesus que me gelou o sangue quando li pela primeira vez. Que nenhuma alma que se aproximou dele saiu sem receber o consolo, porque a miséria dela move o coração de Deus a conceder graças ainda maiores. O estado de necessidade não afasta Deus, aproxima. Nos primeiros segundos desse vídeo, eu disse que tinha algo guardado para o final. Pois bem, essa nota de rodapé da Amoris Laetitia é uma porta que muitos padres, especialmente os padres de paróquia pequena de interior, ainda não sabem que existe. Uma porta que pode ser a sua. Hoje eu te mostrei onde ela está. E o que eu quero que você entenda antes de fechar esse vídeo: você não está condenada, você está desinformada. E isso é uma diferença que muda tudo. Você vai pensar: já faz tantos anos assim, padre? É tarde demais. E eu entendo esse pensamento. Mas São João Paulo II escreveu na Reconciliatio et Paenitentia, parágrafo 31, que não existe pecado, por mais grave que seja, que a misericórdia de Deus não possa perdoar. Não existe prazo de validade para a misericórdia divina. O ladrão crucificado ao lado de Jesus passou a vida inteira longe de Deus e ouviu as palavras mais belas do Evangelho horas antes de morrer: hoje estarás comigo no paraíso. Tarde demais não existe no vocabulário de Deus. Agora, as 5 instruções práticas. Primeira instrução. Esta semana, pegue uma folha de papel e escreva 3 coisas sobre o matrimônio do seu companheiro. A data e o local do casamento dele. Se foi casamento civil, religioso ou os dois. E se ele tem filhos do primeiro casamento, e quantos? Esse papel é o seu ponto de partida. Quando você escreve, você sai do mundo da angústia e entra no mundo da ação. Segunda instrução. Com esse papel na mão, vá pessoalmente ao setor de pastoral familiar ou ao tribunal eclesiástico da sua diocese. Toda diocese tem um. Basta pesquisar o nome da sua cidade junto com as palavras Diocese, Setor Pastoral Familiar no celular ou perguntar na secretaria da paróquia. Diga exatamente estas palavras: sou viúva, estou vivendo com um homem divorciado e gostaria de saber se existe processo para regularizar nossa situação. Apenas isso. Eles sabem o que fazer a partir daí. Terceira instrução, e esta é contraintuitiva.
Procure um confessor que não seja o padre da sua paróquia. Não porque o padre da sua paróquia seja ruim, mas porque o peso do julgamento da comunidade pode tornar essa conversa impossível para você. Você tem o direito de se confessar com qualquer padre em estado legítimo de ministério. Use esse direito. Exponha a sua situação com honestidade. Peça orientação específica. Esse padre não vai te conhecer pelo nome, e isso vai libertar a sua voz. Quarta instrução: volte a rezar o terço. Não quando se sentir digna, agora. A oração não é o prêmio de quem está em paz com Deus. É o caminho de volta para quem se perdeu. Dona Aparecida passou 2 anos sem rezar o terço porque sentia que não merecia. Quando voltou a rezar, mesmo sem saber se estava em estado de graça, algo começou a se mover por dentro dela. A oração abre caminhos que a nossa lógica fecha. Quinta instrução, e esta é a mais difícil de todas. Conte para alguém de confiança o que você está vivendo. Uma irmã, uma amiga de longa data, uma mulher da sua comunidade que você sabe que não vai julgar. O peso do silêncio é parte do sofrimento. E às vezes a graça de Deus chega em forma de uma conversa que você adiou por anos. Quando você nomeia o que carrega, o peso muda de forma. Não some, mas muda. E essa mudança de forma é o primeiro sinal de que o véu vai se romper. 6 meses depois de ter vindo falar comigo, Dona Aparecida voltou ao confessionário. Desta vez com um confessor indicado por mim, que conhecia sua situação e o caminho que estávamos construindo juntos. Ela saiu do confessionário e foi direto ao banco da frente da igreja. Ficou lá, quietinha, por 40 minutos. Quando saiu, me disse apenas: Padre, eu esqueci como era sentir que ele estava perto. Ela não disse que todos os problemas tinham sido resolvidos. Ela disse que ele estava perto, e isso foi suficiente para ela retomar o caminho. Deus não pergunta com quem você dormiu. Ele pergunta se você ainda acredita que ele pode te encontrar. Você tem tempo, você tem caminho, e você tem, a partir de hoje, informação que não tinha antes. A mudança começa em você antes de aparecer em qualquer outra coisa. Não prometa o impossível para si mesma. Dê o primeiro passo, só o primeiro, e confie que ele encontra quem está andando. Vamos rezar juntos. Nossa Senhora das Graças, padroeira das situações que parecem sem saída, intercedei por cada pessoa que está assistindo agora. Por cada mulher que chegou até aqui carregando uma dor que não consegue nominar em voz alta. Por cada uma que passou anos sentada no banco da igreja enquanto os outros iam à comunhão, sentindo que havia se tornado invisível para Deus. Tu que intercedeste nas bodas de Caná, antes mesmo de que pedissem, porque viste a necessidade antes do pedido, vê a necessidade dessas almas agora. Pede ao teu filho que abra o caminho que parece fechado. Que envie o padre certo, a pessoa certa, a palavra certa, no momento certo. E que nenhuma alma que buscou o teu manto hoje, durma esta noite sem sentir que ainda é amada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.